A geração silenciosa, ou silent, como dizem os americanos, também chamada de geração pós-guerra, teve seus valores formados justamente no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Portanto, podem ser entendidos como aqueles nascidos entre a década de 30 e o início da década de 40. Ou seja, já eram nascidos durante a Segunda Guerra, contudo, ainda eram muito novos para lutar e participar do conflito. Na verdade, essa geração viveu o final da adolescência e o começo da vida adulta em um mundo absolutamente distinto do mundo no qual viveu a geração anterior a ela. Pegaram a economia americana em forte expansão e ainda com pouca oferta de mão de obra, devido ao reduzido número de nascimentos ocasionado pela maior demora das famílias em ter filhos, como consequência da guerra. Justamente o mesmo fator que levará ao boom de nascimentos que dará nome à geração seguinte, conhecida como Baby Boomer. Mas outro fator que diminuiu a concorrência no mercado de trabalho para os silents foi a redução da imigração, que também fugia da crise. Isso significa que os membros desta geração tiveram um mercado de trabalho farto, com um baixíssimo índice de desemprego. Na verdade, experimentaram pouca concorrência em atividades em geral, não só no trabalho, também nos esportes, nas escolas e etc. Assim, viveram em uma época de tranquilidade econômica e social, com valorização da vida em família, ascensão da classe média e movimentos de mudança para os subúrbios americanos, em busca de mais paz e de mais espaço. Vivia-se, portanto, uma agradável sensação de segurança e estabilidade. Pode-se dizer que cresceram confiando no sonho americano. Mas nem tudo são flores. Esta geração teve que aprender a conviver com um cenário de guerra fria, o medo do comunismo e a ameaça sempre presente de uma possível guerra nuclear. Ouviam muitas histórias sobre a guerra, mas não tinham as suas próprias para contar. Por isso, alguns autores a chamaram justamente de geração silenciosa. Além disso, formaram a menor geração americana no século XX e tiveram relativamente baixa representatividade política, não tendo eleito nenhum de seus membros como presidente do país, por exemplo. Alguns autores afirmam que esta geração viveu às sombras das gerações anteriores que reconstruíram o país. E se observarmos detidamente, esta geração apresenta algumas similaridades com a geração anterior, como a questão da conduta ética no trabalho e o foco na família. Isso levou alguns autores, inclusive, a preferirem não distingui-los como uma nova geração, englobando essas pessoas na geração anterior. Contudo, há diferenças interessantes, são comportamentos peculiares. Por exemplo, os Sálides se casaram mais cedo e tiveram mais filhos, também mais cedo, do que a geração anterior. Outras características que os diferenciam da geração anterior, e que inclusive são características que serão propagadas pela geração seguinte, são, por exemplo, sua busca por uma maior tolerância, como mostram as manifestações contra a segregação racial, bem como também a tendência ao consumismo, que não existia na geração anterior e que estará presente na geração seguinte. Assim, bens de consumo como casa, móveis, eletrodomésticos e automóveis faziam parte do sonho americano, moviam o desejo das pessoas e ajudavam a construir identidades, formando autopercepções importantes para aquela geração. Era um novo estilo de vida que se instaurava nos subúrbios americanos. E assim, quando envelheceram, os membros desta geração silenciosa mantiveram seus valores, comportamentos e preferências, mostrando que características geracionais haviam sido de fato impressas em seus comportamentos.